SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Criação, Professor Enoque Bonfim. Formas de refletir sobre leitura e escrita através do SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Olá, olha eu aqui de volta no nosso canal Alfadesenhando. Então, vamos falar hoje continuar falando sobre formas de pensar e transformar desenhos em letras, os ícones em letras, e forma de pensar inteligentemente como construir uma palavra, como desenvolver leitura e escrita. E hoje nós vamos falar de um ícone particular, que é o desenho da sucuri. Então, o desenho da sucuri tem uma particularidade. E qual a particularidade? Vamos lá. O desenho da montanha pode gerar 6 letras. O desenho da laranja pode se transformar em 7 letras. O desenho da borboleta pode se transformar em 3 letras. O desenho da porta pode se transformar em 4 letras. O desenho da tesoura pode se transformar em 2 letras. 2. Mas o desenho da sucuri só se transforma em uma letra. E é isso que nós vamos ver. Porque a maneira, o motivo dela se transformar em uma só letra vai oferecer formas de pensar quando o desenho da sucuri aparecer em um esquema. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que toda vez que o desenho da sucuri aparecer em um esquema, nós já vamos saber de imediato qual é a letrinha dela. Então, vamos lá. Eu tenho o desenho da sucuri e vou criar agora um esquema com outros ícones. Vou colocar aqui o ícone desenho da porta. Vou completar com o ícone desenho da montanha. Vou colocar novamente o ícone desenho da montanha. Vou colocar outro desenho da montanha e vou colocar o desenho da montanha. Agora vamos pensar sobre isso. Pensando, quem está assistindo o canal, quem já foi ver os vídeos do canal, quem já viu o vídeo que mostra o ícone desenho da sucuri se transformando em letra, vai saber o quê? Vai saber que o desenho da sucuri, quando você apaga a cabecinha, se transforma na letra S. Então você já sabe, a particularidade do desenho da sucuri é essa. É um ícone que se transforma em apenas uma letra. Então, quando eu tenho os esquemas, eu posso usar o desenho que tiver o desenho da sucuri, eu posso usar o desenho da sucuri como guia. Então, o que é que eu já sei para criar uma palavra? Eu já sei que o desenho da sucuri só pode se transformar na letra S. Então, por isso, eu apaguei a cabecinha e virou uma letra S. Mas eu tenho outros ícones, eu tenho que descobrir qual a palavra, eu tenho que criar uma palavra, na verdade, transformar o desenho em letra para criar a palavra. Isso é que é a metodologia do SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Você tem ícones, desenhos que se transformam em
letras. Mas de que maneira você vai fazer isso? De maneira aleatória, de maneira a adivinhar? Não é adivinhar, é raciocinar, é pensar com inteligência. Então, pensando com inteligência, eu sei que o desenho da sucuri só pode ser uma letra S. Mas eu tenho o desenho da porta. O esquema icônico tem o desenho da porta. O desenho da porta, aí eu vou ficar pensando. Se eu tenho dúvida, eu vou lá no canal Alfa Desenhando e vejo quais são as letras que estão no desenho da porta. Quais são as letrinhas do desenho da porta? Vamos ver? Quem lembra? Se alguém pensou L, é do desenho da porta. Outra, H é do desenho da porta. F é do desenho da porta. Qual é a outra? Letrinha E. Então eu vou pensar, perto do S, qual é a melhor para eu colocar? O H, o F ou o L? Vamos pensar. Quem pensou? O quê? O E. Exato. Então eu transformo em uma letrinha E. E eu já tenho ali o primeiro som, o primeiro pedacinho de palavra. S com E. S com E. Olha minha boca. S com E. Sé. Eu tenho um pedacinho Sé. Então eu já tenho Sé. Eu sei que esse pedacinho S com E, Sé. Mas eu tenho 4 desenhos da montanha. Então, quais são as letras do desenho da montanha? Quem está assistindo os vídeos sabe quais são as letrinhas do desenho da montanha. Se você tem dúvida, você vai lá no canal Alfa Desenhando e pesquisa, rever para reaprender. Então, as letrinhas do desenho da montanha quais são? Vamos lá no canal. Mas eu queria saber qual é melhor para aqui, para colocar aqui no esquema. Então vamos pensar. Eu tenho Sé, eu tenho que buscar palavras, letras que formem um som que eu conheço. Então, eu vou encontrar aqui, eu vou pensar, pode ser o A, talvez, pode ser o V, pode ser o N, o M, o Y ou W. Mas a gente sabe que o Y e o W não é muito utilizado na língua portuguesa. Então eu vou fazer uma opção para escolher uma letrinha que pode ser MNV. Pode ser o MNV? Pode. Qual dessas é melhor? Eu vou escolher o M. M. Então eu tenho o M. O desenho da montanha é um M. Então eu já tenho um pedacinho que chama Sé. Eu tenho um M. E eu tenho aqui outro desenho, outro ícone, que é a montanha. Qual a melhor letra aqui? Vamos lembrar que o desenho da montanha tem 6 letras. Qual é a melhor para eu botar aqui para ficar ouvindo bem? É o M de novo? Não pode. É o V? Tenho minhas dúvidas. É o N? Acho que não fica bem. Seria um Y? Talvez. Mas a gente sabe que a letrinha Y aparece mais em nomes próprios, em nome de pessoas. Não aparece muito em palavras comuns. Então, eu vou fazer a opção pela letrinha, que é o que a gente aprende na escola, quando na escola vocês vão aprender, que se chama uma vogal, mas que é aquela que a gente sabe, quem já está estudando conhece, que é a letrinha A. Então, eu tenho a letrinha A. E aí eu tenho outro pedacinho, Sé. Mas esse pedacinho
que é a letrinha M com a letrinha A. M com A. Olhem para a forma da minha boca. M. Escutem o som com A. Ma. Sema. Si com S. M com A. M com A. M com A. Ma. Sema. Aqui, qual a melhor letrinha? Um M de novo? Um N? Um V? Um W? Vou escolher o N. Então eu tenho a letrinha N. E aqui, no final da palavra, qual será a melhor letrinha que eu colocar? Vamos pensar, vocês pensem assim, vamos raciocinar assim, o que será melhor, o que é melhor? Semana. Lembra alguma coisa? Semana. Uma palavra talvez que eu conheça. Eu vou escolher o A. Semana. Ah, então. A minha palavrinha, outro pedacinho. 3 pedacinhos formam a palavra que eu encontrei. Primeiro pedacinho é sé. S com E. Sé. M com A. Ma. N com A. N com A. Na. Semana. Formou a palavrinha semana. Eu conheço essa palavra? Conheço. O que é uma semana? Uma semana é o espaço compreendido de 7 dias do mês. A semana tem 7 dias e o mês tem 30, 31, 28 ou 29 dias, porque o mês de fevereiro tem 28 dias, mas em algumas vezes, nos chamados anos bissextos, eles aparecem com 29 dias. Tem meses com 30 e meses com 31. Lembra daquela contagenzinha? Existe uma contagenzinha que você faz aqui. Os meses de 30, 31 e os meses de 30. Vamos lá. Então, uso da palavrinha semana. Então, vamos ver agora, o desenho da sucuri no começo. Agora, vamos ver o desenho da sucuri no final da palavrinha. Ou no final do esquema icônico que vai formar a palavrinha. Então, vamos lá. Eu tenho montanha, porta com enfeite. Quem tem dúvida de porta com enfeite, vai no canal Alfa Desenhando, que vai ver lá o que é uma porta com enfeite, qual o sinal, qual a letrinha que ela se transforma. E agora o desenho da sucuri. Então, o que é que nós já sabemos? Vamos pensar. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que o desenho da sucuri se transforma na letrinha S. Então, quando eu apagar a cabecinha, eu já sei que é um S. Transformei o desenho da sucuri no S, porque o desenho da sucuri só pode ser um S. Vamos lá. O desenho da montanha. Então, eu tenho no desenho da montanha várias letras. Eu tenho 6 letras no desenho da montanha. 6. Então, pode ser o A. Não pense o A. Pensem sempre. Pode ser o A. Pode ser o V. Pode ser o W. Pode ser o Y. Pode ser o M. E pode ser o N. Mas tem outra coisa que eu preciso saber. Eu tenho aqui, pensando inteligentemente, eu tenho aqui uma dica sobre o desenho da porta.
Quem já assistiu dos 22 vídeos postados, o vídeo que fala do desenho da porta, tem lá uma porta chamada porta com enfeite. Lembram disso? A porta com enfeite não pode ser um L, nem um H, nem um F. A porta com enfeite só pode ser um E e o som dela se modifica. Então, fica E com som de E. Então, se eu pensar assim, E com si, eis, E, que o som de E com um enfeite fica E, com S, eis. Então, qual a melhor letrinha para formar aqui no desenho da montanha? É A, AES. Não. V, vez. Não, que vez não se escreve assim. Em, nes. W, weis. Y, yes. Não. Eu acho que a melhor letrinha vai formar uma palavra que eu conheço. Então, a palavrinha que eu conheço, em mim, com som de E, com S. Mês. Mês. Meme, me, com M, mês. Então, mês, essa palavra eu conheço? Conheço a palavra mês. Mês quer dizer o período que eu acabei de falar, que pode ser o dia, a semana é uma parte do mês. O dia é uma parte da semana. O mês é uma parte do ano. E semanas juntas formam meses. Dia forma semana, dias formam 7 dias formam semanas. Semana forma mês e mês 12 meses formam um ano, não é? Agora vamos ver outro exemplo de formas de pensar quando eu tenho um esquema icônico formado com o desenho da sucuri. Vamos ver? Vamos lá. Então eu tenho o desenho da borboleta, eu tenho o desenho da laranja, eu tenho o desenho da sucuri, eu tenho o desenho da sucuri e tenho o desenho da porta. Interessante! Olha só, borboleta, laranja, sucuri, sucuri e porta. Duas sucuris, uma atrás da outra. Quer dizer o quê? Quer dizer que essas duas letrinhas são a letra S, porque só pode ser o S. Sucuri só pode ser S. Então tem duas letras S. Então vamos pensar, qual a melhor letrinha para o desenho da porta? Se eu tenho dois S, será o F? Fica esquisito ouvir isso. Será o L? S. Será o H? Só pode ser uma letrinha. Essa é uma forma inteligente de pensar. Só pode ser o E. E aqui no caso? Duas letrinhas S. Eu tenho duas letrinhas S que tinham duas sucuris. Vai ser um C? Não. Vai ser um G? Não. Um U? Talvez. Um D? Não. Um C? Não sei cedilha, não. A melhor letrinha que eu posso colocar aí ou é U ou é O. Vamos pensar no O.
Então agora nós temos o desenho da borboleta. Sabemos que o desenho da borboleta são 3 letras. P, D e R. Qual é melhor? B, P ou R? Uma palavrinha que a gente conhece. R, rosses, rosses, rosse. B, bosse. Então, melhor P. Então, nós temos P com O com S, posse. S com E, se, posse. P com O com S, posse. S com E, se. P com O com S, posse. S com E, se, posse. Posse. Então, nós temos a palavrinha posse. Posse é quando você é dono de alguma coisa. Eu tenho posse sobre este celular. Este celular é meu. Posse. Eu possuo, vem de posse. Possuo, vem de posse. A mesma coisa eu tenho, eu sou dono de. Eu tenho a posse sobre o conhecimento em leitura e escrita. Isso quer dizer que você conhece leitura e escrita. Fiquem no canal, estudem nesse canal Alfa Desenhando. Vejam que nós temos 3 exemplos de palavras transformadas com 3 esquemas diferentes, aparecendo a sucuri no início, a sucuri no final e 2 sucuris no meio da palavra. Então, quando tiver a sucuri, você já sabe automaticamente que a letrinha é S. E só pode ser o S. É essa a particularidade, essa é a coisa só de 2 letras. De 2 desenhos do esquema, do S e do J, ou da lâmpada, que vai ser o J, que nós vamos ver no próximo vídeo. Nós vamos ver como o desenho da lâmpada vai ajudar a gente a construir a letra, porque ela já aparece como uma pista, como apareceu aqui no caso da sucuri. Sucuri a gente sabe que é uma letra, só o S. Então quando você vê o esquema, você já sei uma coisa do esquema, uma letrinha que vai ser, que é o S. E as outras você vai descobrindo ao passo. Se liguem, acompanhem o canal Alfa Desenhando, aguardem os próximos vídeos e antecipando o próximo vídeo nós vamos falar sobre o desenho da lâmpada. Muito obrigado, participem do canal, se inscrevam. Algumas pessoas estão assistindo, tendo dificuldade, falando para mim que tem dificuldade em encontrar o canal, porque para encontrar o canal no YouTube, você tem que colocar esse nomezinho todo, Alfa Desenhando, tudo junto. Se inscrevam, que no momento que você se inscrever no canal, que você der o like, você vai receber lá 22 vídeos que eu já tenho postados e mais que virão. Muito obrigado e aguardem.